Elementos de fixação. Os elementos de fixação são componentes na mecânica responsáveis pela união de conjuntos de peças, formando assim uma composição mecânica, sendo ela uma máquina ou uma ferramenta. Na mecânica é muito comum o uso e a necessidade de unir peças como, por exemplo, chapas ou barras, sendo da mais simples às mais complexas. Todas exigem algum tipo de união entre elas, e por conta desse motivo que os elementos de fixação existem. Os elementos de fixação são divididos em dois tipos, entre eles são os elementos de fixação ou união permanente e os elementos de fixação ou união móvel. Os elementos de união permanente são aqueles que, uma vez instalados, não podem ser retirados sem serem danificados ou danificarem as peças unidas, como rebites e soldas, por exemplo. Já os elementos de união móvel são mais comuns, são aqueles que podem ser instalados, removidos ou substituídos sem a necessidade de serem danificados ou de danificarem as peças unidas. Um aviso: deve-se tomar cuidado na escolha dos elementos de fixação, tanto os móveis quanto os permanentes, pois geralmente são eles os componentes mais frágeis da composição. Na mecânica, devido à alta quantidade de elementos de fixação presentes, foi necessário catalogá-los e nomeá-los para determinados usos. A seguir, alguns desses elementos e sua funcionalidade. Porcas. A porca é uma peça geralmente metálica de forma cilíndrica ou prismática, com um furo roscado. É mais comumente usada para fixação em conjunto com o parafuso, mas também pode ser usada para transmissão de movimento. O perfil da rosca varia de acordo com a aplicação. A rosca pode ter perfil triangular ou mesmo arredondado, como por exemplo em caso de fixação. Parafusos. Os parafusos são elementos de fixação de união móvel, ou seja, podem ser colocados e retirados com facilidade. São divididos em duas partes, geralmente a cabeça e o corpo. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, pode totalmente ou parcialmente roscado. A cabeça do parafuso pode apresentar formatos diversos. Os parafusos prisioneiros se diferem por não possuírem cabeça e têm as suas duas extremidades roscadas. São recomendados para composições mecânicas que precisam ser montadas e desmontadas com frequência. Arruelas. A arruela é um disco metálico com furo no centro. O corpo do parafuso geralmente passa por esse furo. Rebites. Os rebites são elementos de fixação de união permanente, fabricados em aço, cobre, alumínio ou latão. São normalmente usados na união de chapas, estruturas metálicas de reservatórios, veículos de transportes, caldeiras e máquinas. Chavetas. A chaveta se interpõe em uma cavidade, rasgo da chaveta, de um eixo e de uma peça, ligando-as dessa forma. Geralmente tem forma retangular ou semicircular, fabricada em aço. As chavetas dividem-se em chavetas de cunha, de disco e paralelas. As chavetas de cunha, para facilitar o encaixe, têm uma de suas faces inclinadas e podem ou não ter cabeça. As chavetas paralelas não possuem inclinação nem cabeça. A transmissão do movimento é dada pelas faces laterais da chaveta e do rasgo. Pinos e cavilhas. Os pinos e cavilhas servem para fixar ou alinhar componentes mecânicos, permitindo assim sua união. As cavilhas também são chamadas de pinos estriados, pinos entalhados, entre outros. Os pinos são empregados em junções resistentes à vibração. Podem ser cilíndricos, cônicos, com ou sem rosca. As cavilhas são cilíndricas e fabricadas em aço. Possuem 3 entalhes formando ressaltos e é fixada diretamente em furos feitos por broca, dispensando o acabamento do furo. Cupilha ou contrapino. A cupilha ou contrapino é um arame dobrado, formando um corpo cilíndrico com cabeça. Sua função é travar os outros elementos. Aplicação nos automóveis. Os elementos de fixação usados em nossos veículos, que são dimensionados para manter todos os conjuntos, peças e equipamentos fixos em seu devido lugar. Para tal, deverão apresentar uma resistência mecânica e características adequadas para suportar os esforços a quais estiverem sujeitos, e elementos rosqueados podem se soltar devido à vibração se não estiverem apertados com o torque especificado pelo fabricante. Os elementos de fixação usados em nossos veículos são os parafusos, porcas, arruelas, travas, grampos, adesivos, buchas, presilhas, entre outros.